Fala pessoal, aqui quem está falando é o Lucas Aguiar Trader. Estou vindo aí para a gente conversar um pouco, falar um pouco sobre o mercado financeiro, bater um papo. Então aí, quem é que fez a operação do ombro, cabeça e ombro? Alguém já ouviu falar em ombro, cabeça e ombro? O famoso oco. Ombro, cabeça e ombro, conhecido como oco, é realizado tal do oco, que é o que nós vamos falar agora. É uma situação onde o preço coloca um ombro aí vocês já vão entender toda a nomenclatura. Cabeça e outro ombro. Então, antes de eu mostrar para vocês, eu quero saber quem aí já identificou onde está o ombro, cabeça e ombro desse mini doletinha que nós operamos a cada dia. Já identificaram? Então vamos lá. Facinho, eu vou desenhar para vocês aqui e vou mostrar. Aqui o preço desce. Deixa eu melhorar essa cor aqui, que essa cor está errada. Aqui. Agora vai ficar melhor de enxergar. Então vamos lá. Ele desce, sobe aqui, faz um fundo mais baixo do que aquele primeiro, sobe de novo, estrutura e vai. O que vocês enxergam aqui é o nosso tão querido ombro, cabeça e ombro. É um padrão excelente de operar. Todos nós aqui que operamos, principalmente aqui o ativo do mini dólar, faz bastante esse padrão, esse movimento, certo? E é um padrão que, em sua maioria, ele gera bons resultados. Para que vocês compreendam, eu vou colocar esse ponto aqui para que a gente entenda direitinho, tá? Bem explicadinho, tudo fica mais fácil de entender. Então nós temos aqui o ombro, vou deixar mais de lado aqui, ó. Cabeça, que é o fundo mais baixo dele, e o outro ombro. E aí nós temos uma boa operação, certo? Deixa eu só melhorar esse ponto aqui para que a gente entenda, tá? Isso aqui é só para vocês entenderem um pouco a nomenclatura dele, né? Ombro, cabeça, ombro. Compreenderam até aqui? Então vamos lá. O que acontece nessa situação? O mercado, ele faz uma estrutura de baixa. Alguém já sabe o que é estrutura? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Alguém sabe o que é estrutura de mercado? Estrutura de mercado, ela é basicamente uma movimentação onde o preço desce ou onde o preço sobe. Nessas duas movimentações, nós temos estruturas. Essa primeira aqui, estrutura de alta. E nessa segunda, nessa aqui, uma estrutura de alta. Quem já ficou ligado aí viu que eu tinha
escrito ali tá bom, hein? E aqui nós temos uma estrutura de baixa. Por que eu falo com vocês? Por que eu falo essas duas aqui com vocês? Ó? Porque da estrutura de baixa e estrutura de altos nós estamos falando do oco. Vamos falar dois assuntos? Não. Simplesmente nós estamos falando de um ombro, cabeça e ombro, que é, tá vendo esse sinal aqui? Ele é exatamente o que aconteceu nessa movimentação. O preço fez uma estrutura de baixa, correto? A mesma estrutura que nós temos aqui. O que ele faz na sequência, claro, tem mais um padrão aqui que eu vou explicar para vocês em seguida, mas vamos seguindo aqui. Ele faz uma estrutura de alta, então o preço sobe, desce e sobe. Essas duas estruturas formam o nosso ombro, cabeça e ombro. Simples, tranquilo até aqui? Eu poderia desenhar para vocês ali na lousa, mas aqui é mais interessante porque a gente consegue estar trabalhando esse mercado aqui, olhando para um gráfico real. Se vocês buscarem aí, nós estamos falando do gráfico do dólar do dia 22 de agosto. Então, bem tranquilo, vocês já vão conseguir entender tudo que a gente está conversando aqui. Dentro disso, onde que está as nossas operações? Onde ficam as nossas operações? Bom, se vocês vão trabalhar uma figura de mercado, que é o nome do que a gente chama, é como nós chamamos essas situações, são figuras de mercado, nós temos que entender que elas não podem estar aparecendo em qualquer lugar do gráfico, ok? Senão, a gente não vai estar conseguindo aí ter um bom resultado. Tendo em vista isso, eu quero operar figuras, Lucas. Eu gosto de operar figuras de mercado. Eu gosto de operar bandeira, eu gosto de operar oco, eu gosto de operar estrutura, eu gosto de operar padrões também. Ok, vamos trabalhar com isso. Nessa região toda aqui, nós teríamos que ter um motivador para fazer essa compra desse ombro, cabeça e ombro. Não adianta ele aparecer em qualquer lugar do gráfico e tu querer sair comprando, certo? O que acontece aqui? Como o preço colocou um padrão para nós executarmos a compra, nós iniciamos a operação assim que este candle termina, este aqui, nós iniciamos a compra. Então nós fazemos a compra aqui em cima, exatamente neste ponto. E para isso nós temos que guardar um stop. Nós guardamos sempre embaixo desse ombro. Com relação a isso, qual é o alvo? Bom, alvo nós temos sempre que tirar no mínimo o 1 para 1 que a gente chama do mercado financeiro. 1 para 1, vocês já devem ter ouvido falar, é o mínimo de 1 para 1. Ok? Então, esse 1 para 1 aqui, basicamente, tu pode fazer uma linha, marcou, tu arrasta essa linha para cima, ela vai te dar o alvo que tu quer lá em cima. Ponto. Aqui seria o teu primeiro alvo. E se tu perceber, aqui em cima o preço não passou. Tá vendo? Então assim, se tu segue exatamente o que a gente está falando, exatamente o padrão gráfico. Gosta de operar desenho? Ok. Gosta de operar figuras de mercado? Não tem problema nenhum. Tá aqui teu alvo. Já teria pego aqui em 5 minutos. Tu já teria feito o teu trade, colocado no bolso o valor que tu buscou, ou pelo menos o risco, né? Tu já teria colocado no bolso, bem nesse ponto aqui. Como vocês viram, a marcação deu exatamente aqui 1 para 1,
certo? Outra coisa, existem outros pontos também que a gente olha para colocar como alvo, certo? Eu peguei essas operações aqui, mas para vocês terem uma ideia, eu não fiz essa operação de ombro, cabeça e ombro aqui. Eu não fiz ela. Por que eu não fiz ela? Porque ela não está numa região onde ela teria força para me pagar. Por isso eu não fiz essa operação. A operação que eu fiz outra operação. Fiz uma operação de rara, média e alta, que é essa operação aqui. Então, enquanto tinha muitos traders entrando aqui em cima, eu já estava na operação desde aqui de baixo. Ó. Já estava desde aqui, comprado com preço, e peguei o alvo lá de cima. Eu saí nesse candle aqui, porque eu tinha um alvo aqui em cima, mas eu vi que ele não ia chegar. Tá? Não chegou no meu alvo, então eu botei no bolso antes. Então, tudo bem, querem operar as figuras no mercado, sem problema nenhum, vão fazer dinheiro também. Só estou mostrando para vocês que existem outras coisas que nós, traders profissionais, alinhamos no mercado antes de iniciar ali as operações, né? Então, entenderam aqui o que é um ombro, cabeça e ombro. Ele não pode aparecer em qualquer lugar do mercado, tá? Ele tem que aparecer somente em regiões de suporte ou resistência. Somente em regiões de suporte ou deixa eu botar aqui de suporte. Vou botar aqui assim, ó. Em regiões, só para não confundir vocês, tá? Em regiões de suporte. Em regiões de suporte, que é o caso dessa aqui. Ou em regiões de resistência também, tá? Ele não pode aparecer do nada no meio do gráfico. Por exemplo, se aqui ele formasse um ombro, cabeça e ombro, eu estaria dentro de uma zona de suporte aqui embaixo também. Poderia pegar. Eu só não posso querer enxergar essa figura de mercado em regiões onde não é suporte ou resistência, tá? Se for numa resistência, esse preço vai fazer a movimentação. Vamos supor que ele aparecesse aqui em cima, esse mercado provavelmente iria subir para fechar o gap, iria romper, voltar e cair. Aqui seria o teu ponto de entrada, para cima dele teu stop, para baixo teu ganho. Então, essa é a operação de ombro, cabeça e ombro, mostrando aqui para vocês exatamente no gráfico, para vocês conseguirem entender. Quem se confunde um pouco aí com o gráfico aqui e tal, vai se familiarizando, porque é isso que vocês vão encontrar aí no nosso dia a dia, tá? E para identificar esse tipo de padrão é muito simples, muito fácil. Basta seguir essa estrutura, né? Uma estrutura de baixa sem continuidade. Ele inicia uma estrutura de alta e tu entra na operação, ok? Entra na operação, põe o stop abaixo, pega o teu preço. Outra coisa que eu queria conversar com vocês, galera, é com relação às operações no mercado para amanhã. Quem quiser participar da sala, é só botar aí nos comentários ou chamar a gente aí direto aí que a gente consegue já colocar vocês. Hoje o mercado despencou, né? O dólar hoje despencou, nós estávamos nele, surfamos essa onda, então eu quero trazer vocês junto, certo? Hoje foi esse o assunto, ombro, cabeça e ombro, e até o próximo vídeo. Um abraço!